Trabalho de gerenciamento de redes. Professor Cláudio. Alunos Fabiano Flávio, Luiz Damião, Fábio Francisco. Pesquisa sobre cluster. O que é e para que serve. Tipos de cluster. Vantagens e desvantagens. Cluster ou clustering é, em poucas palavras, o nome dado a um sistema que relaciona dois ou mais computadores para que estes trabalhem de maneira conjunta no intuito de processar uma tarefa. Estas máquinas dividem entre si as atividades de processamento e executam este trabalho de maneira simultânea. Cada computador que faz parte do cluster recebe o nome de nó ou node. Teoricamente, não há limite máximo de nós, mas, independentemente da quantidade de máquinas que o compõem, o cluster deve ser transparente, ou seja, ser visto pelo usuário ou por outro sistema que necessita deste processamento como um único computador. Os nós do cluster devem ser interconectados preferencialmente por uma tecnologia de rede conhecida para fins de manutenção e controle de custos, como a Ethernet. É extremamente importante que o padrão adotado permita a inclusão ou a retirada de nós com o cluster em funcionamento. Do contrário, o trabalho de remoção e substituição de um computador que apresenta problemas, por exemplo, faria a aplicação como um todo parar. A computação em cluster se mostra muitas vezes como uma solução viável, porque os nós podem até mesmo ser compostos por computadores simples, como PCs de desempenho mediano. Juntos, eles configuram um sistema de processamento com capacidade para dar conta de determinadas aplicações, que, se fossem atendidas por supercomputadores ou servidores sofisticados, exigiriam investimentos muito maiores. Tipos de cluster. Há uma enormidade de aplicações que só podem ser atendidas satisfatoriamente com computação de alto desempenho. Sistemas meteorológicos, ferramentas de mapeamento genético, simuladores geotérmicos, programas de renderização de imagem tridimensionais, entre tantos outros. Com o advento da computação em nuvens, este cenário se torna ainda mais amplo. Pode-se ter uma infraestrutura tecnológica respondendo a vários clientes simultaneamente de maneira remota. Por exemplo, em todos estes casos e em qualquer outro tipo de aplicação crítica que não pode parar de funcionar ou não perder dados, os sistemas bancários, por exemplo, o cluster pode se mostrar como uma solução viável, desde que o tipo mais adequado seja escolhido. Há vários tipos de cluster, mas os principais são cluster de alto desempenho, cluster de alta disponibilidade e cluster de balanceamento de carga. Cluster de alto desempenho. Cluster de alto desempenho são direcionados a aplicações bastante exigentes no que diz respeito ao processamento. Sistemas utilizados em pesquisas científicas, por exemplo, podem se beneficiar deste tipo de cluster por necessitarem analisar uma grande variedade de dados rapidamente e realizar cálculos bastante complexos. O foco deste tipo é o de permitir que o processamento direcionado à aplicação forneça resultados satisfatórios em tempo hábil, mesmo que haja centenas de milhares de gigaflops envolvido com a tarefa.
Um gigaflop corresponde a 1 bilhão de instruções de ponto flutuantes executadas por segundo. Cluster de alta disponibilidade. Nos clusters de alta disponibilidade, o foco está sempre em manter a aplicação em pleno funcionamento. Não é aceitável que o sistema pare de funcionar, mas se isso acontecer, a paralisação deve ser a menor possível, como é o caso das soluções de missão crítica, que exigem disponibilidade de pelo menos 99,999% do tempo a cada ano. Por exemplo, para atender a esta exigência, os clusters de alta disponibilidade podem contar com diversos recursos, ferramentas de monitoramento que identificam nós defeituosos ou falhas na conexão, replicação, redundância de sistemas e computadores para substituição imediata de máquinas com problemas, uso de geradores para garantir o funcionamento em caso de queda de energia, entre outros. Em determinadas circunstâncias, é tolerável que o sistema apresente algum grau de perda de desempenho, especialmente quando esta situação é consequência de algum esforço para manter a aplicação em atividade. Cluster para balanceamento de carga, load balance. Em cluster de balanceamento de carga, as tarefas de processamento são distribuídas o mais uniformemente possível entre os nós. O foco aqui é fazer com que cada computador receba e atenda a uma requisição, e não necessariamente que divida uma tarefa com outras máquinas. Imagine, por exemplo, que um grande site na internet receba por volta de 1000 visitas por segundo e que um cluster formado por 20 nós tenha sido desenvolvido para atender a esta demanda. Como se trata de uma solução de balanceamento de carga, estas requisições são distribuídas igualmente entre as 20 máquinas, de forma que cada uma receba e realize em média 50 atendimentos a cada segundo. Combinação de tipos de clusters. É válido frisar que uma solução de cluster não precisa se prender a apenas um tipo. Conforme a necessidade, pode-se combinar características de tipos diferentes no intuito de atender plenamente a aplicação. Por exemplo, uma loja na internet pode utilizar um cluster de alta disponibilidade para garantir que suas vendas possam ser realizadas 24 horas por dia e, ao mesmo tempo, aplicar balanceamento de carga para suportar um expressivo aumento eventual no número de pedidos causados por uma promoção. Funcionamento básico dos clusters. Para que um cluster seja constituído, é necessário fazer uso de alguns elementos básicos. O primeiro deles você já conhece. Os equipamentos a serem utilizados como nós, para isso, pode-se usar máquinas construídas especificamente para funcionar como nós. Neste caso, os computadores teriam apenas dispositivos de hardware imprescindíveis ao cluster. Mas também é possível utilizar computadores convencionais, como desktops para fins domésticos ou para uso em escritórios. Assim, uma universidade ou uma empresa, por exemplo, pode utilizar máquinas que foram substituídas por modelos mais recentes para criar um cluster e eventualmente economizar com a aquisição de servidores. Bem, pessoal, dando continuidade, falar aqui sobre algumas soluções de clusters. Há uma quantidade razoável de soluções para clusters, mas algumas se sobressaem, especialmente aquelas que se relacionam com Linux e outros sistemas baseados em Unix. Vejamos rapidamente opções do tipo que se destacam bastante. Uma delas é o MoFix. Falar um pouco aqui sobre ela. É uma das opções mais tradicionais quando o assunto é clustering. Trata-se, resumidamente, de um conjunto de softwares que permite a implementação de clusters em sistema baseado em Unix, tendo forte ênfase em balanceamento de carga e alto desempenho. Entre as suas principais características estão a possibilidade de trabalhar
com nós dedicados e não dedicados, suporte não apenas a CPUs, mas também a GPUs a partir da versão 2, migração dinâmica de processos, um nó mais potente pode assumir determinada tarefa para evitar sobrecarga em outro, e possibilidade de remoção e inclusão de nós sem interromper o cluster. Dando continuação aqui como eu estava falando no MoSix, ele também trabalha com nós no dedicado, como já foi falado. É possível, inclusive, fazer com que as máquinas de um escritório passem a trabalhar no cluster após o horário de expediente. Exemplo, mas mesmo se houver usuários utilizando os nós, é possível manter o cluster em funcionamento, já que as atividades do MoSix são totalmente transparentes, ou seja, seu trabalho no computador não é perceptível. Aí a gente deu iniciada aqui falando um pouco sobre esse MoSix, e mais para frente a gente vai falar mais algumas outras soluções, mais alguns tipos também, como já foi abordado. Aí concluindo aqui, falando mais um pouquinho sobre o MoSix, não é uma solução gratuita. Houve uma versão sua do código aberto chamada OpenMoSix, que infelizmente foi descontinuada em março de 2008. Vou falar aqui agora também sobre o OpenSUSE. Ele é uma solução aberta para clusters focada em ambiente Linux. O nome tem como base o conceito de SSI, seria Single System Image, ou seja, um sistema que considera vários nós, mas se parece no ponto de vista do usuário, apenas como um único computador. Seria também uma solução muito importante aí, quando se trata de cluster. Falar um pouco aqui a visão de apenas uma máquina também é válida para os softwares. Estes não precisam ser alterados para enxergar cada nó e assim rodar no cluster, facilitando a implementação da solução. O OpenSUSE pode lidar tanto com alto desempenho quanto alta disponibilidade, além de possuir recursos para balanceamento de carga. Falar também um pouco aqui sobre o Kernel, uma outra opção também de sistemas abertos para clusters, que tem como base o Linux. Esta solução se destaca principalmente por fazer uso do conceito de Distributed Shared Memory, o DSM, algo como memória compartilhada distribuída, onde a memória de cada nó se soma a dois demais, como se formassem um volume único à disposição de todo o cluster. Esta abordagem oferece vários benefícios. Parte da memória pode ser disponibilizada para todos os clientes da aplicação. Sistemas desenvolvidos para rodar de maneira centralizada podem ser executados de maneira distribuída dentro da solução. O cluster pode se comportar como se fosse uma máquina com múltiplos processadores, entre outros. Seria uma opção também muito boa. Também falar um pouco sobre ele, né? Falar mais um pouco aqui de vantagens e desvantagens dos clusters, certo? O que a gente pesquisou aí, a gente conseguiu dar uma ênfase, dar um foco, foi nessa questão aqui. Neste ponto do texto, você certamente já compreendeu as vantagens de um cluster, eis as principais. Pode-se obter resultados tão bons quanto ou até superiores que um servidor sofisticado, a partir de máquinas mais simples e mais baratas. Ótima relação custo-benefício. Não é necessário depender de um único fornecedor ou prestador de serviço para a reposição de componentes. A configuração de um cluster não costuma ser trivial, mas fazer um supercomputador funcionar pode ser muito mais trabalhoso e exigir pessoal especializado. É possível aumentar a capacidade de um cluster com a adição de nós ou remover máquinas para reparos sem interromper a aplicação. Há outras opções de software para clusters disponíveis livremente, o que facilita o uso de uma solução do tipo em universidades, por exemplo. Falamos mais aqui também sobre a relativa facilidade de customização para o perfeito atendimento da aplicação. O cluster pode ser implementado tanto para uma aplicação sofisticada quanto para um sistema doméstico, criando para fins de estudos, por exemplo. Bem, pessoal, e no próximo passo nós vamos estar mostrando aqui agora uma pequena videoaula
e como está fazendo a instalação do cluster passo a passo e a configuração também dele. Olá a todos, meu nome é Fábio e vamos dar uma pequena demonstração de como montar um servidor de cluster com Windows Server 2008. Vamos a adicionar features, esperamos carregar. Nesta aba de selecionar features, escolhemos Failover Cluster, Next, Install. Então ele vai fazer a instalação do Failover Cluster, é onde nós vamos trabalhar para a adição do cluster no Windows Server 2008 R2. A instalação é bem simples, é rápida, é muito prática. E após a instalação foi bem sucedida, close, pronto. Nesse ponto conseguimos fazer a instalação do cluster. O próximo passo é levantar. Agora que adicionamos o cluster, vamos então configurar o servidor de cluster R2. Vamos lá em iniciar, ferramentas administrativas, Failover Cluster. Então neste passo vamos fazer a validação e criação do cluster. Primeiro vamos lá em Create a Cluster, Next, digitamos o nome do servidor que queremos, no caso o servidor local, adicionamos, ele vai dar o OK, OK, vamos em Next, Next, Next mais uma vez, e agora vamos fazer a confirmação e a inicialização da instalação, validando as informações do cluster. É um pouco mais demorado, temos que aguardar alguns minutos até que ele faça toda a instalação. A instalação é um pouco demorada, é um processo um pouco lento. Então ele está fazendo os testes no progresso da instalação. E ele está finalizando o processo de validação do servidor. OK. Então ele dá um pequeno resumo das configurações e validações realizadas. Storage, Network, aí clicamos em Finish, escolhemos o endereço de IP. Ele já identificou que a rede é uma /24 e a faixa, o range
de IP. Então nós digitamos o IP do cluster, damos um nome para esse cluster, no caso FG Cluster, e Next. Então ele vai validar, ele dá o OK, o IP, nome do servidor, aí ele está criando o cluster. Cluster criado, finalizando, e aí OK, temos o nosso primeiro cluster montado. Nós fomos aqui na aba do lado esquerdo, aí vamos ver o cluster em funcionamento. Server 001, aqui são informações sobre o novo cluster.